Boa noite, galera. Só um momento. Meu nome é Yuri de Oliveira Monteiro Nobre. Eu sou o bolsista, né? o- do projeto de extensão Conhecendo e Conservando o Patrimônio Fossilífero. Ontem nós tivemos um problema com a live que ela caiu, né? E hoje eu postei de novo porque a gente não estava conseguindo fazer as gravações. Agora consegui resolver o problema e a gente já vai dar início novamente às nossas lives, tá bom? Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre onde se formam os fósseis. Vamos recapitular, tá, a live de novo, só que agora, como a gente está com os slides, nós conseguimos fazer uma interação maior com as imagens e com o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente entender aonde se formam os fósseis, nós precisamos lembrar o conceito de rochas sedimentares, lembra? Então, as nossas rochas sedimentares, elas vão ser formadas através da decomposição, da deterioração, enrolou minha língua um pouco, da decomposição das rochas que já existiram, tá? Então, lembra as rochas ígneas, outras rochas sedimentares, outras rochas metamórficas, pela ação do intemperismo físico e químico, tá? Então, pela ação da água e pela ação do sol, da oscilação de temperatura, né? Então, quando tem uma temperatura muito elevada, o corpo tende a se expandir, né? Se dilatar. E quando nós temos uma temperatura muito fria, o corpo tende a se contrair, se comprimir. E isso faz com que a rocha vá se fragmentando. E aí a água, ela entra no processo de dissolver a rocha. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas a partir dos sedimentos, né, que vem dessa decomposição das rochas originais, né, das rochas mãe, que a gente chama, e formam as rochas sedimentares, tá? Aqui no exemplo a gente tem um arenito, aqui nós podemos ver, ó, se vocês conseguirem visualizar direitinho, vários grãozinhos, né? Então, os arenitos, eles podem ser formados por areias de dunas, né, ou areias de praia. E aí a gente tem que ir no afloramento para descobrir isso, tá? Ou ir levar essas amostras para o microscópio para a gente desvendar esse mistério de onde foi o ambiente de formação dessa rocha. A segunda imagem a gente tem um calcário, tá? Uma rocha carbonática, lembra? Porque ela é rica em cálcio. E um argilito. São três tipos de rochas sedimentares, mas que existem vários tipos de rochas sedimentares, tá bom? Esses são só alguns exemplos. Bom, então vamos lá. Vamos relembrar mais um pouquinho como que acontece então essa formação das rochas sedimentares. Então a gente tem lá a rocha que ela está exposta ao clima, né, à superfície do planeta. E aí, quando essa rocha ela está exposta, a água vem percolando nas fraturas, né, da rocha. Então, depois que ela ficou exposta ao intemperismo físico pela dilatação de temperatura, amplitude térmica, né? Ela se fragmentou e a água vem dissolvendo, ela vai entrando, né? Nessas fraturas para dissolver a rocha por dentro. E aí isso vai transformando a rocha em tamanhos muito menores, né? Porque lembra que a rocha é um aglomerado de minerais? Então ela vai dissolvendo os minerais da rocha e transformando eles em minerais bem pequenininhos. E aí, isso é o intemperismo físico e químico. Os dois sempre trabalham em conjunto, tá? Com isso, a erosão vai fazer com que o que está lá em cima, né? Porque geralmente as rochas estão em uma parte mais alta do relevo, geralmente, tá? E aí, a erosão vai fazer o transporte é, do material que está na parte mais alta para mais baixa, tá? E aí, quando esse material for ser transportado, a água vai trabalhando nesses grãozinhos de sedimentos. Então, dependendo da distância, por exemplo, ele estava lá na serra, que é um exemplo que a gente usou na live ontem. Lá na serra, ele vai estar, os grãos vão estar de um tamanho. E à medida que eles vão rolando para baixo, eles vão diminuindo o tamanho.
Vocês não concordam que, à medida que eu vou desgastando uma coisa, ela vai diminuindo de tamanho? Se eu começo a ralar, por exemplo, um queijo no ralador, ele não vai diminuir de tamanho? É a mesma coisa. Porque, além do desgaste físico, ele vai estar ainda sendo desgastado pela água, né? Então, isso vai ser levado, por exemplo, aqui na imagem, tá? Para rios, para lagos e para o fundo do mar. E aí isso vai se depositando em camadinhas, né? Olha aqui as camadinhas das rochas sedimentares se formando. E aí essas camadas vão fazendo um sanduíche, né? De rochas. Como se você pegasse o pão de forma, colocasse o pão de forma, uma camada, colocasse o queijo, o presunto, outro pão de forma, aí você fala, mas eu quero aumentar esse pão de forma, eu quero fazer um super lanche. E aí eu coloco alface, tomate, queijo, presunto, mais um outro queijo diferente e coloco outro pedaço de pão de forma por cima. É a mesma coisa. Então, os sedimentos, eles vão ficando uns sobre os outros em camadas, tá? E é lógico, né? Isso tem um peso quando os sedimentos estão uns sobre os outros. O peso vai aumentando, né? À medida que você tem um pacote de sedimentos lá embaixo, o que vai se depositando em cima e o outro em cima e o outro em cima vai gerando um peso maior e aumenta também a temperatura, né? Porque a gente tem os processos químicos acontecendo lá. E com isso, depois de milhões de anos, nós formamos as rochas sedimentares, tá? Que aí sim, elas vão ser formadas e vão se tornar rochas mesmo, porque elas são sedimentos, e depois de milhões de anos elas se formam as rochas, tá? E aí, isso é muito importante. Lembra que eu dei o exemplo do sanduíche? Um exemplo bem didático para vocês entenderem. O fóssil, né? Então, ele vai ocorrer entre esses sanduíches, né? Então, é como se a gente tirasse o queijo e colocasse um mesossauro no meio. Imaginaram um lanche de mesossauro? Então a gente coloca o mesossauro, coloca o queijo, coloca o tomate, coloca o alface, o presunto ou peito de peru. Para quem é vegetariano, pode só colocar os vegetais. Então a gente vai colocando isso, né? E o fóssil vai ficar retidinho em uma das camadas. Importante lembrar que sempre a camada que está mais no fundo, né, mais embaixo, é sempre a mais antiga e a mais em cima é sempre a mais nova. Isso é muito importante, tá? Bom, lembra o exemplo que eu dei do mesossauro? Então, nós criamos, o desenho foi da Ana Paula, tá? Então eu e ela criamos esse logo junto. Eu dei as ideias, ela foi desenhando. E a gente criou esse logo, esse esquema, para mostrar para vocês como que ocorre o processo de formação de um fóssil, de uma forma bem geral, porque a gente vai se aprofundar nisso depois, tá? Então tá lá o nosso mesossauro, né? Esternosterno. Ele morreu de velhinho, tadinho, ó. Ele morreu aqui, nesse caso. Só tô dando um exemplo, tá, gente? E aí, ele vai começar a entrar em decomposição, né? Ele entrando em decomposição, o nosso mesossauro, os sedimentos vão começar a se depositar em cima dos ossos desse animal, tá? E isso vai acontecer durante milhões de anos. Não é um tempo rápido de deposição, tá? Sobre o bicho, sim, mas sobre as camadas acima, demora muito para se depositarem e se tornarem uma rocha. E aí aqui, ó, a gente já vê o intemperismo químico e físico atuando sobre a rocha. Ó, vocês percebem que está tendo uma coloração diferente? Porque aqui o ossinho estava mais branquinho. E ó, aqui já está mais escuro, mais amarronzadinho. Então os minerais vão substituindo a matéria orgânica dos ossos, né? E aí já não há mais partes orgânicas, e sim rochas, minerais que substituíram os ossos, tá? A matéria orgânica. E aí, depois de milhões de anos, quando isso está bem temperizado, que nós paleontólogos, né, encontramos os fósseis, né? Porque o material se torna mais resistente um pouco que a rocha, né? E aí a água vem trabalhando com o temperismo químico e o físico e mostra esses afloramentos para a gente de fósseis, tá? Então isso é uma coisa muito importante para vocês saberem. Bom, quando eu falei afloramento, né? Só para vocês terem uma noção, isso é difícil de florar, que vocês não sabem, né? O afloramento nada mais é que as rochas expostas, né, ao ambiente. Então,
A gente pode estar passeando num pasto, na beira de um rio, e a gente vê essas rochas. Isso a gente chama de afloramento. Nessa primeira imagem, a gente vê um afloramento de calcário, da formação Irati. E é aqui que a gente encontra os nossos mesossauros. Lembra dos mesossauros? Vou voltar para vocês verem. Aqui, ó. Os mesossauros são esses bichinhos incríveis, né? Que são... A gente não tem uma classificação que coloque eles numa posição, né, taxonômica bem definida, mas eles são os precursores dos répteis, tá? A gente pode chamar eles de pararrépteis. E aí a gente encontra eles nesse tipo de rocha, que são os calcários perobetuminosos, né? Lembra quando eu falei do calcário que eu mostrei para vocês, o exemplo da rocha? Então, que ele tem umas camadinhas pretas chamada betume, é nesse tipo de rocha que a gente vai encontrar eles, tá? Isso aqui fica aqui na região de Angatuba e também Campina do Monte Alegre, tá? Olha aqui nessa segunda imagem os estratos, tá vendo como se depositam? Que bonitinhos. Então, e é aqui que a gente encontra esses bichinhos. Esse aqui também é outro afloramento, isso aqui fica em Tremembé, tá? No interior de São Paulo também. Ó as camadinhas. Isso aqui é outra rocha sedimentar chamada folhelho. Ela é uma rocha que se formou em ambientes de lagos, tá? Ambientes lacustres, que a gente chama. Até uma aranha aqui para vocês verem, ó, como é perigoso o campo do paleontólogo também. E aí, olha, os sedimentos dessa rocha são tão fininhos que olha como a rocha é frágil, tá vendo? E aí, esse é outro tipo de rocha, para vocês verem a diversidade de rochas que nós temos para, no caso das rochas sedimentares, para formar um fóssil. Ah, vamos voltar aqui. Lembrando que esse aqui era um ambiente não de mar profundo, era um mar raso, tá? Os mesossauros viviam em um ambiente de praia, assim por dizer, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, mais parecido com uma praia, e não era muito fundo. E aí a gente tem a formação, né, desse tipo de rocha, né? Bom, aqui a gente tem uma formação de arenito, um afloramento de arenito, tá? E olha que legal aqui, ó. A gente tem as ondas, as ondinhas da água. Olha o que a água fez. Ficou registrada na rocha, tá vendo? Olha que legal essa informação. Tá vendo como é rico? É muito rico as informações que as rochas podem dizer pra gente, tá? Então vamos lá. A gente falou já sobre onde os fósseis se formam, que são as rochas sedimentares. A gente falou como que um fóssil precisa se formar, né? Ele precisa morrer, primeiramente. E aí a gente vai falar dos tipos de ambientes para a gente entender as diferenças que podem ocorrer em cada ambiente para que um fóssil seja formado. Então aqui a gente está vendo um ambiente desértico, certo? A gente não está vendo água aqui nesse ambiente. Pode ser que em algum momento, né, ele tenha água, pode ser que, né, tenha um corpo d'água aqui próximo, mas vamos pensar num desertão mesmo, né? Se o animal morre, né? Um animal morreu. Vocês acham que esse animal vai ser facilmente fossilizado num ambiente desértico assim? Então, vou falar para vocês que não. Por quê? Uma das condições ideais que a gente precisa é que o fóssil ele sempre esteja associado a um corpo d'água, seja um rio, um lago, um ambiente marinho, um delta de um rio. Então, se ele morre em um deserto, ele vai ficar muito tempo exposto, porque a carga de sedimentos, tá, é muito pouca comparado ao ambiente aquático. Não que seja impossível, a gente tem vários exemplos de fósseis que ocorreram a sua fossilização em ambientes desérticos, tá? Mas é que é mais difícil esse processo acontecer. Então o bicho vai morrer, vai ficar exposto sobre o sol, no deserto, imaginou? Um desertão que é muito quente de dia e muito frio de noite. Lembra que eu falei como o corpo, como o material reage? Então o material ele vai, durante o dia, ele vai expandir, né? Vai se dilatar muito e durante a noite ele vai comprimir, ele vai se espremer muito. E isso vai quebrar os ossos. Fora que, quando o bicho morre, a gente tem ações de animais predadores, né? Os carniceiros, outros animais oportunistas, que vêm e se alimentam dessa carcaça. Então, eles vão começar a comer a carcaça do animal
e vão tirar um pedaço de perna, um pedaço de braço, o crânio, e eles vão separar, eles vão quebrar essa carcaça. Outros animais, se a gente pensa que tinha saurópodes, que eram aqueles dinossauros do pescoção, outros dinossauros maiores também, eles vão começar a pisar nessas carcaças. Isso vai degradar. Então, é uma condição necessária, excepcional que a gente precisa, é que o fóssil seja muito rapidamente coberto por sedimentos. E na água, ainda a água ajuda no processo de desacelerar a decomposição. Ela acontece, mas ela desacelera, tá? O processo de decomposição. Já em um ambiente lacustre, tá? Voltando a dizer, o ambiente lacustre é um ambiente de lago. Então vamos dizer que o bichinho morreu bem ali no meio desse lago, né? Esse exemplo não é do Brasil, mas só para ilustrar para vocês. Então o que vai acontecer? Primeiramente, ele vai ficar boiando ali na superfície, né? Do rio, do lago, desculpa. E aí, enquanto ele está boiando, outros animaizinhos podem vir comer, outros peixinhos, outros répteis, né? Outros animais que estejam ali na água vêm se alimentar dele e também já começam ao processo de desarticulação do animal, né? Eles podem desarticular o animal. Mas, enquanto ele está boiando, porque ele tem os gases dentro dele, né? As bactérias dentro do corpinho do animal, né? Elas vão fazendo com que o animal inche, né? Então o animal vai inchar. O animal vai inchando, inchando, e a certo momento, o tecido do estômago dele vai se romper, né? Porque vai ter muito gás. E quando ele vai se romper, ele vai afundar lá para o fundo do lago, né? E aí, quando ele afunda, a gente tem, nesse caso, vamos olhar essa montanha, ó. Lembra que o intemperismo físico e químico está acontecendo? Eu não peguei esse exemplo à toa. Então, se a gente olhar, ele tá bem, o lago está bem no pé dessa montanha. E aí, quando os sedimentos desse intemperismo, quando tiver uma chuva, um vento muito forte, vão levar esses sedimentos para o lago. E o bichinho que está lá no fundo, ele vai ser recoberto por essa camada grande de sedimentos, né? Porque olha o tamanho de uma montanha. Quantos sedimentos que não vão chegar para o fundo desse lago? E aí esse bichinho vai ficar protegido. Lembra do sanduíche de fóssil que eu comentei com vocês? Vai formar esse sanduichinho. E o fóssil vai ficar ali no meio protegido. Ainda vai acontecer decomposição, os minerais vão substituir a matéria orgânica, mas o bicho vai estar mais protegido como, se comparado a um ambiente sem água, né? Se ele tivesse, por exemplo, num ambiente desértico, num ambiente que não tivesse água próximo, ele estaria mais exposto a esse tipo de problema. É a mesma coisa para os ambientes marinhos, né? Ambientes que estão associados a águas salgadas, águas mais profundas. Então a gente tem. Lembra do como a gente forma o calcário? Que basicamente é a decomposição da aragonita e da calcita, né? Que são dois mineraizinhos das conchinhas dos animais invertebrados do mar. Então aquilo forma como se fosse no fundo do mar um barro, né? Um barro muito rico em materiais carbonáticos. E aí isso vai se depositando também, além dos sedimentos, sobre os bichinhos. E isso ajuda também no processo de fossilização, tá bom? Um outro exemplo que eu trouxe é do delta dos rios. Olha como está escuro, né? Os sedimentos. Olha quanta matéria orgânica que tem aqui. Então, se a gente for pensar no nosso passado, essa matéria orgânica foi trazida pelas chuvas, né? Então, por chuvas torrenciais muito grandes, muito fortes, arrastavam, né, os restos de organismos, de animais, vegetais, micro-organismos para cá e juntava muita matéria orgânica. Gente, isso é um banquete para os predadores e carniceiros, né? Então, pensa assim no momento de verão, onde a gente tem muita chuva, isso aqui era um banquete para a galera vir comer. Então, a galera vinha, os dinossauros, outros animais, e comiam. E tá vendo como que é difícil, né? O fóssil ele se preservar, se formar? São eventos muito raros, porque pensa na quantidade de animais que vai estar ali. O pisoteamento dos materiais, né? Primeiro, que o material ele foi arrastado de longe, né? Então o material não é dali. Então ele foi se desarticulando. Uma coisa legal para vocês saberem, a primeira coisa, né, que se desarticula no corpo do bichinho é o crânio, porque eles geralmente têm uma ligação muito fraca na primeira vértebra que faz a ligação com o crânio. Então essa ligação já é a primeira a ser rompida e o crânio é o primeiro a ir. E você imagina, por exemplo, o crânio sendo arrastado por um rio muito rápido, que corre muito rápido.
ele vai se quebrar, porque o crânio é um material frágil, né? Então, ele vai se perder. E é por isso que a gente quase nunca encontra os crânios associados no material, né? Porque tem esse tempo de levar, né? De transporte, desculpa, que acontece, tá? Bom, vamos partir para algumas perguntas que fizeram que a gente não conseguiu responder porque a live caiu. Eu tinha dito, né, que há hipóteses de que os acúmulos de carvões, né, onde a gente extrai o carvão mineral, as jazidas de carvão mineral, elas não estavam se formando mais. E aí eu disse que isso se dá devido aos primeiros fungos, né, lignolíticos que apareceram. O que são lignolíticos? Que eles conseguem degradar a lignina, porque até então nenhum organismo era capaz de fazer essa degradação, né? Tanto que isso se formou no final do Carbonífero, tá? Então a gente consegue associar o aparecimento dos primeiros fungos no final do Carbonífero, porque a partir daí a gente já não tem mais os depósitos de grandes florestas, que isso eram florestas, né, que foram soterradas e formaram carvão mineral. Então uma pergunta já está respondida. Bom, outra pergunta foi que me perguntaram: se a gente tem répteis que estavam associados a ambientes aquáticos, répteis marinhos e os espinossauros, né? Por que, no caso do Brasil, os espinossaurídeos, por que a gente não encontra tanto esses fósseis? Primeira coisa que a gente tem que pensar. No Brasil, a gente tem muita ação do intemperismo sobre as rochas. E se a gente for pensar em ambientes marinhos, a gente tem ações das ondas, né? Então as ondas vão ficar trabalhando pela ação das marés, indo e puxando a rocha, e a gente vai perdendo esse material, sabe? Tanto que, como eu já disse, já era muito difícil achar um crânio, né? Então imagina agora que as ondas ficam trabalhando, levando esse material. E as rochas, elas são muito antigas, né? Então elas ficaram muito expostas às intempéries do ambiente. E isso faz com que seja muito mais difícil encontrar as coisas. Então, já é difícil o processo de fossilização, é um processo raro. Por mais que a gente encontre muitos fósseis, é muito difícil a gente encontrar esse processo acontecer, tá? Então pensem nisso. E me falaram também que as pessoas poderiam estar confundindo a palavra mesossauro com mosasauro. Gente, mesossauro é esse bichinho, né, que parece ele é um réptilzinho, que chegava a mais ou menos 1 metro de comprimento. E o mosasauro era um réptil predador muito grande. O mesossauro ele era do Permiano, de mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Que ele não ocorria, o mosasauro não ocorria aqui na região de Campina do Monte Alegre. Tanto que esse bichinho, se vocês forem olhar o nosso logo, é o símbolo do logo, tá? Então, só para vocês entenderem como que a gente vê essa diferença. O mosasauro é um bicho muito grande, que é do período Cretáceo, tá? Então a gente não consegue encontrar esse bicho para cá, que aqui só tem informação do Permiano, certo? Gente, era isso, só para dar um feedback para vocês, né, do que a gente fez e pedir desculpa novamente, né? Erros acontecem, mas a gente tenta o máximo possível evitar esses erros técnicos, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês na live passada e eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, tá? Espero que vocês tenham uma boa noite e um bom dia amanhã. Tudo de bom para vocês. Recado importante, fiquem em casa, tá? Vamos se cuidar pra gente preservar a saúde da nossa família e dos nossos ao nosso redor, tá? Então fiquem em casa. Um abração para todos e boa noite.